pensamento nada mais é do que um simples fato de energia em movimento, seja material, seja invisível. Né? Então eu trouxe uma pequena mensagem para refletirmos do nosso irmão Chico Xavier. Cada dia que amanhece assemelha-se a uma página em branco, na qual gravamos os nossos pensamentos, olha só, uma página em branco na qual gravamos nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é a preparação do nosso próprio amanhã, através do pensamento. Então, para iniciarmos, primeiro vamos fazer um apanhado científico de como funciona no corpo, né, na matéria, o pensar, o pensamento, antes de adentrarmos para, então, o que é o pensamento por parte, né, da religião, do plano invisível, do que realmente é o pensamento além da matéria. Né? E então são essas duas vertentes, o plano físico, a qual é limitado, e o plano invisível, na qual se abre um leque de oportunidades. Certo? Não sei, dá para enxergar, né? Um pouquinho. Então, sobre a parte um pouco científica. Fisicamente, o pensamento não é algo tangível, assim como as emoções. Mas o pensamento, ele possui uma base física, que é a rede neural. Ela nada mais é do que um grupo de células cerebrais, que nós conhecemos por neurônios. Então, ou seja, o nosso pensamento, na parte física, começa pelos neurônios. E eles se comunicam, passam informações entre si por sinapses elétricas ou químicas. Lembra que eu falei energia em movimento, né? Nosso pensamento é energia em movimento, através de sinapses elétricas ou mesmo químicas. A sinapse nada mais, então, é do que a transmissão desses impulsos nervosos de uma célula para outra. Então, nós temos inúmeros neurônios no nosso cérebro que, a olho nu, nós não conseguimos visualizar, somente através de equipamentos, microscópio. Né? E é por causa dos neurônios, que são estruturas bem pequenas, e dentro do nosso cérebro existem bilhões deles. Bilhões. Ok. Pensamos porque temos neurônios. Mas a pergunta é, mas então como eles fazem a gente pensar? Os neurônios, eles comunicam-se uns com os outros, e essas comunicações são como verdadeiras conversas, ou melhor, fofocas. Não sei se vocês lembram da época do colegial, a famosa brincadeira do telefone sem fio, que na realidade, né, quando a primeira palavra que começava com um amigo terminava lá do outro lado sem pé e nem cabeça, né, nada mais, nada menos, é a mesma função dos neurônios. De acordo com a saúde de cada neurônio, a informação chega completa. Se a saúde do neurônio é defasada, é o famoso telefone sem fio da nossa infância, que chega pela metade sem pé nem cabeça. Quando você pensa, por exemplo, em alguém que há muito tempo não vê, pode ter certeza de que muitos neurônios estão conversando. Imagens dessa pessoa são formadas na sua cabeça, na sua mente, no caso, e você é capaz de se lembrar até mesmo do cheiro bom daquela pessoa, ou mesmo do ambiente, do alimento, relembrando aquele momento. E nossos neurônios continuam fofocando mesmo durante o nosso sono. Mesmo enquanto estamos dormindo, nosso corpo continua funcionando. E os neurônios, né, são nada mais que células que caracterizam o sistema nervoso.
responsáveis por transmitir impulsos ao cérebro, que é base do sistema nervoso, é claro, né? E o neurônio é a célula característica desse sistema, com a capacidade de estabelecer conexões entre si ao receber estímulos do ambiente externo ou do próprio organismo. Mas a ciência não fala. O neurônio também recebe estímulos do mundo invisível. Certo? Nosso sistema biológico físico também recebe estímulos do mundo invisível. Então, o neurônio, só para finalizarmos essa parte um pouco científica, existem dois tipos. O neuroreceptor, né, que é a célula que reage quimicamente transformando os impulsos elétricos, ou seja, é o que recebe, e o neurotransmissor é aquele que vai, é o mensageiro, né, os mensageiros, né, é o neurotransmissor. Então aqui nós temos um exemplo, é uma imagem, no caso do cérebro, de forma microscópica, né, mostrando como funciona, no caso, no nosso corpo, como é um neurônio, né? Então seria uma célula com várias ramificações. Acredito que todos nós, em algum momento na vida, já vimos na escola, em alguma imagem, né? E aí vem a questão. Cientistas fizeram uma contagem de células, né? Eu fiz uma pesquisa mais a fundo, já que nós estamos falando do pensamento, que revelou que o cérebro humano tem, em média, 86 bilhões de neurônios. Bilhões. Aí vem o porém. Como a perda parece ser gradual e constante ao longo dos anos, então podemos calcular que 31 milhões de neurônios morrem no córtex a cada ano. Então, a cada ano, nós temos uma perda de 31 milhões de neurônios. 85 mil neurônios por dia. E pasme, 1 por segundo. Enquanto estamos aqui parados, cada neurônio vai perdendo sua eficácia. A parte científica, mas claro, depois nós vamos entender o porquê. E o que provoca a morte dos neurônios? A ciência fala, né, que diante do acúmulo das proteínas anormais e da inflamação cerebral, os neurônios começam a produzir uma molécula específica chamada MEG3, né, que induz a morte por necroptose ou suicídio celular. Então, começa a necrosar, certo? Esse neurônio e adoecer. E o funcionamento do pensamento humano é um campo complexo de estudo que envolve diversas disciplinas, né, incluindo a neurociência, psicologia, inteligência artificial, que hoje escutamos falar muito, né, inclusive Alexa, Google, enfim, que tudo utiliza a inteligência artificial, que são redes neurais, né, que aprendem com os seres humanos, e a filosofia da mente e afins. Mas agora vem o porém. O porquê da morte dos neurônios? Por que tantos neurônios morrem em nossa mente, nosso corpo? Tem um porém. Quanto mais você pensa de forma errada, mais eles adoecem. Quanto mais você pensa de forma positiva, menos esse número da morte aumenta. Tudo é através do nosso pensamento. A força do nosso pensamento imanta o que nós desejamos. Se nós imantamos a doença, nós vamos adoecer. Se nós imantarmos as coisas positivas, o otimismo, nós vamos espantar a doença. Então, esse é um marco entre a divisão entre a matéria e o invisível.
A matéria explica somente o que ela consegue ver. A ciência explica somente o que ela consegue ver. Fazer a contagem de neurônios, como é que funciona o pensamento na mente humana, que é através dos neurônios. Mas e o depois? Que a ciência não consegue explicar. O porquê que as pessoas adoecem. O porquê que elas caem muitas vezes em famílias, em situações, em brigas, que constantemente revivem esses momentos. O pensamento. Nós atraímos o que nós pensamos. Então, aqui na realidade, então, para começar a outra parte, eu pesquisei num estudo científico. Essa é uma imagem de um estudo que foi feito durante 1 ano das atividades neurológicas de uma pessoa. Então, essa é uma imagem que foi captada, né, em forma de, talvez, eletrodos, microscópio, né? São atividades de neurônios durante 1 ano. Então, são fiozinhos minúsculos no nosso corpo, né? Então, para nós começarmos, então, essa parte, que agora que interessa, porque antes foi só maceração, né? Então, só quero deixar claro que, além da parte científica, que eu fiz a pesquisa, essa outra parte agora, eu me baseei, no caso, em conteúdos de Emmanuel, né? Leon Denis, e também Haroldo Dutra, né? E alguma coisa também da questão de Chico Xavier. Então, foi uma pesquisa, né? Foi um pouco de tudo, né? Sobre a parte da força do pensamento, e eu trouxe essa questão, então. Então, para começarmos, Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo 15, Pensar é Criar. Mas então, o que é pensamento? Pensamento é a faculdade de refletir de forma lógica ou não, força criadora, construtora, que molda a matéria, organizando formas abstratas ou concretas que, juntamente com a vontade, organizam e constroem nossos objetivos. Aqui a gente já começa a entender um pouco o que é realmente o pensamento, além da matéria. E vamos mais adiante. Lembra que eu falei que, né, a pesquisa não é só voltada em um único autor? O pensamento é uma potência da alma, de acordo com Leon Denis. Nosso pensamento é a potência da alma. Esta reflexão ela apoia-se no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, em que as potências da alma, a poderosa rede de forças e energias ocultas em cada um de nós, são identificadas pela vontade, pela consciência, pelos pensamentos, pelo livre-arbítrio, pelo amor e pela dor. Então vamos adiante. Emmanuel nos traz uma reflexão através do livro Pensamento e Vida, psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier. Esse livro é uma cartilha, né? Ele nos convida a refletirmos sobre como queremos conduzir a nossa vida através dos nossos pensamentos. Então, o que ele nos diz? Nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Ou seja, já fugimos da matéria. O pensamento é algo palpável. Lembra que lá no começo a ciência diz que pensamento é algo que não é tangível, que não pode ser palpável. Mas para o mundo invisível é. É um fluido. É uma energia.
O pensamento é composto de todas as nossas ideias, de todos os nossos conceitos, crenças, de tudo que está relacionado à nossa inteligência, ao nosso intelecto, mas também de todas as nossas emoções. Sentimentos e emoções que sequer temos consciência. E que dão cor e vida aos nossos pensamentos. O pensamento é um tipo de energia magnética ou gravitacional, que repele ou atrai tudo que está em sintonia com ele. E o que dá o tom do pensamento é o conteúdo emocional dele. Veja, não somente intelectual. Então, há pensamentos, há situações, vidas passadas, vidas pretéritas no caso, que nós não temos nem consciência nessa vida. Mas ela está lá em nossa mente. E os espíritos conseguem acessar ela. Por quê? Porque ela é um fluido palpável. Por essa razão, o Espírito Verdade, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador advertiu: Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos. Eis o segundo mandamento. Ou seja, o Espírito Verdade, no livro do Evangelho, já disse: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. E por quê? Porque é amando e instruindo que vamos aperfeiçoar o nosso pensamento. Através da instrução, do conhecimento da doutrina, através do amor, estamos elevando a vibração do nosso pensamento. Estamos aperfeiçoando o nosso pensamento. Certo? E são nas questões emocionais, então, que se encontra o grande desafio do crescimento, de desenvolvimento do espírito. E a evolução, no fundo, então, é um processo de identificação. E nós, seres humanos, nós sempre escolhemos padrões. Padrões intelectuais, padrões emocionais. Né? Nós seguimos padrões. Nós acabamos nos espelhando em pessoas próximas, em pessoas que nós transformamos em ídolo, seja musical, enfim. Nós seguimos padrões. De qualquer forma, o ser humano segue um padrão. E esses padrões compõem o nosso pensamento, que nada mais é do que um fluido vivo. E essa emanação do Espírito vai conformar o seu destino. A emanação do Espírito vai conformar o seu destino. O que isso quer dizer? Por isso que há pessoas que têm prazer em fazer o mal, porque esse pensamento dele em fazer o mal conforta ele, conforta o destino dele. A mesma forma que tem as pessoas que fazem o bem, que se sentem bem fazendo isso. Por causa da energia que o pensamento produz sobre o espírito. A doutrina espírita, ela teve o grande mérito de alargar os nossos horizontes, ampliando a nossa visão. Pois antes havia apenas uma visão estreita. Nós tínhamos apenas uma visão estreita. E quanto mais estreito é a visão, mais frágil é o nosso caminhar. E principalmente a nossa tomada de decisão. E dessa forma, a nossa vida torna-se incompleta, com dificuldades, furos, que não se sustentam de acordo com a experiência de vida vivida pelo Espírito.
e a evolução, ela é um convite permanente ao aprimoramento do ser. Porque nós sabemos que não existe aquela do, porque eu vou desencarnar, eu vou ficar parado, eu não vou evoluir. Nananina, não. Em algum momento você vai ter que voltar e continuar a sua escala evolutiva. Você não pode ficar estagnado. É a lei do progresso. E o Espiritismo, então, ele trouxe esse conhecimento e disse, em voz alta, você é imortal. O Espírito é imortal. Nós somos imortais. E o que acontece é que milhões de pessoas, todos os dias, em todas as latitudes, todas as longitudes, dos lugares mais altos aos mais baixos, vilarejos, constantemente desencarnam e chegam ao plano espiritual desorientados, como cegos, tateando as paredes na escuridão, por falta de conhecimento. Por quê? Porque as pessoas são educadas para acreditarem que irão morrer. Essa é uma das principais chagas da humanidade. As pessoas são ensinadas de forma errada. Nós somos ensinados que vamos morrer. Que depois da morte acabou e não existe mais vida. Então as pessoas têm o medo da morte, o medo do que vem depois. Criam durante toda a existência a força do pensamento que eles precisam fazer tudo nessa vida, deixar um legado para os filhos, para a esposa, para neto, bisneto, para depois partirem em paz. Mas não é assim que funciona, por causa da falta de conhecimento. E esse pensamento que eles criam durante essa existência fazem com que eles cheguem do outro lado totalmente desavisados. Viveram acreditando que morreriam com medo da morte, realizando assim escolhas provisórias. Se você acredita que a morte é um fim para tudo, suas escolhas são limitadas, sua visão será limitada. Você vive de forma retraída. Você vive com medo, inseguro, com um sentimento de tristeza, que insiste de se apossar do seu coração, ou seja, já saímos do pensamento, invadimos outro órgão. Já apossou das emoções. Saiu do pensamento e já pegou a emoção. Mesmo nos momentos mais felizes. Por quê? Você está naquele momento mais feliz, mas o seu pensamento está lá no seu interior minando. Porque eu estou doente, porque eu estou com problema financeiro, porque eu estou aquilo, não sei o que, eu tenho alguma doença. E ele vai tomando conta do seu ser. Mesmo naquele momento mais feliz, aquele seu pensamento medíocre vai deixando você cada vez mais pequeno. E já diria então Jesus ao apóstolo Levi: Levi, entenderás um dia que os homens são mais frágeis que perversos. As pessoas que possuem essa crença precisam acumular, se fechar, não se abrem, se blindam como se fosse uma verdadeira guerra. E no auge do materialismo, na atualidade, temos algumas síndromes. Ai, ai, ai. E uma delas, pasme, é o medo de envelhecer. Não foge, não precisa disfarçar. Nunca na história da humanidade se temeu tanto o medo do envelhecimento
como na atualidade. Porque se repararmos, constantemente são investidos em empresas de cosméticos, né, produtos de beleza. Ah, porque uma maquiagem nova que tira rugas, tira expressões faciais. É o medo de envelhecer. Claro que nós precisamos nos cuidar, mas as pessoas têm o medo. O medo. São ensinados a ter medo. Pensamento. Por quê? Porque, através dos produtos cosméticos, eles fazem o quê? Retardar o processo de envelhecimento da matéria. E o medo é um dos piores pensamentos. Ele cria uma força catastrófica e avassaladora no espírito, além da matéria. O pensamento do medo cria um furo muito grande no espírito. Ele coloca como se fosse um botãozinho no espírito e não deixa que ele vá adiante. É como se fosse um bloqueio. Tudo por causa da força do pensamento. Nós criamos a nossa vida de acordo com o que pensamos. E muitas dessas pessoas, elas não lidam bem com essa sensação de envelhecer. Muitas têm medo da pele flácida, do que outras pessoas vão achar delas, aparência, de como vão se sentir na sociedade, né? Porque acreditam que irão morrer. E o Espiritismo traz ao mundo que ninguém morre. Ele diz, você é imortal. E o pensamento, então, ele é criador. Assim como o pensamento do eterno projeta sem cessar no espaço os germens dos seres e dos mundos. Assim também o do escritor, do orador, do poeta, do artista, que faz brotar incessante florência de ideias, de obras, de concepções, que vão influenciar, impressionar para o bem ou para o mal, segundo sua natureza, a multidão humana. O pensamento também, ele dissipa as sombras do caminho. Ele resolve os enigmas da vida e traça o caminho da humanidade. Sim, o pensamento resolve os enigmas da vida. E é a sua chama que aquece as almas e ilumina os desertos da existência. É temível porque seus efeitos são poderosos, tanto para a descida como para a ascensão. Ou seja, é o que nós estávamos falando. O pensamento é temível tanto para a descida como para a ascensão. Ou seja, se você pensar de forma incorreta, você irá cair, irá adoecer, irá se prejudicar. E se você pensar positivo, você irá ascender. Como os espíritos se afinizam com os encarnados? Através da força do pensamento. A força que vibramos no nosso pensamento. Se pensamos muitas vezes de forma atordoada, nós vamos acabar imantando, atraindo estes espíritos, muitas vezes sofredores, doentes. E se pensarmos de forma positiva, vamos atrair espíritos um pouco mais elevados. E mais cedo ou mais tarde, todo o produto do espírito reverte para o autor com suas consequências. Não tem escapatória. Nós plantamos o que semeamos.
Perdão, nós escolhemos. Perdão, é só para dar uma risada descontraída. Nós escolhemos o que sememos. Aí, ó. Exatamente, para ver se vocês estavam acordados. É isso aí, ó. Boa, boa. Então, o sofrimento, a diminuição, a privação da liberdade, então as satisfações íntimas, a dilatação, a elevação do ser, né? Então, tudo isso. E a vida atual, nada mais, como nós sabemos, um simples episódio de nossa longa existência. É simplesmente um pedacinho do filme de nossa longa existência. Um fragmento da grande cadeia que se desenrola para todos através da imensidade e constantemente recai sobre nós o resultado, em brumas ou claridades, os resultados de nossas obras. A alma humana percorre seu caminho cercada de uma atmosfera brilhante ou turva, povoada pelas criações do seu pensamento. Então, na vida do além, sua glória ou sua vergonha. Então, um ser humano ele vai percorrer o seu caminho cercado de uma atmosfera fruto dos seus pensamentos. É o que foi falado antes. Ele vai atrair, seja ele encarnado ou desencarnado, ele vai estar onde ele estiver, né, no caso, de acordo, fruto dos seus pensamentos. Aí vem a pergunta. Bom, através da força do pensamento, nós podemos chegar ao centro do universo? Exatamente. Porque o mundo está em constante criação. Mas, através da força do pensamento, os espíritos conseguem ir a determinadas dimensões, chegar em determinadas galáxias, planetas, seja aos encarnados, através do pensamento, através da força do pensamento. Colônias espirituais são criadas através do pensamento. Porque nada lá mais é material. É tudo através de vibrações. Não deixa de ser material, né? Porque o fluido, né, o pensamento é oriundo do fluido cósmico universal. E para dar ao pensamento toda a força e amplitude, nada há mais eficaz do que a investigação dos grandes problemas. Por bem dizer, é preciso sentir com veemência para saborear as sensações elevadas e profundas. É necessário remontar a nascente de onde deriva toda a vida, a harmonia e a beleza. O que há de nobre e elevado no domínio da inteligência emana de uma causa eterna, viva e pensante. Quanto mais largo é o voo do pensamento para essa causa, tanto mais alto ele paira. Tanto mais radiosas também são as claridades entrevistas. Mais inebriantes as alegrias sentidas, mais poderosas as forças adquiridas, mais geniais as inspirações. Então, muitas vezes, nós confrontaremos situações e corações que nos trarão problemas que não poderão ser resolvidos em uma única existência. Por quê? Fruto de nossos pensamentos. E é por isso, então, que nós precisamos de resignação e iniciativa. É preciso equilibrar
A visão da pluralidade dos espíritos e das existências é consoladora. A doutrina espírita trouxe isso para nós. Esse consolo da pluralidade das vidas, dos espíritos, de que tivemos muitas existências, que não somos o único, mas ao mesmo tempo é desafiador. Aí agora vem uma questão. Você olha para a sua sogra e pergunta: quando começou esse problema? Claro que com a minha sogra eu não tenho problema nenhum. Né? Por enquanto, que fique bem claro. Mas é uma questão de se perguntar, porque muitas vezes nós nos defrontamos com situações do dia a dia em nossa vida, de problemas, sejam eles com o chefe, seja de família, seja com filho, com irmão, irmã, pai, esposo, esposa. Mas nós já paramos para nos perguntar, será que isso não é de muita existência, de longo tempo atrás? Ou é somente dessa existência, esse problema? Fruto do nosso pensamento. Claro, né? É uma brincadeira. Eu usei a questão da sogra, mas é uma brincadeira, só para pegar no pé, né? Então não adianta somente parar no quando. O problema pode ter surgido há 200, 500, 1000, 2000 anos atrás. Mas sim questionar-se o porquê deste problema. E através do pensamento transformar esta situação que se arrasta por muitos anos, amenizando ou mesmo transformando a situação. Novamente, relembrando a frase de Emmanuel da cartilha: o pensamento cria a vida que procuramos. A força do nosso pensamento cria a vida que nós procuramos, que nós queremos. Então, lugares, existências, línguas faladas, quantas pessoas você já teve contato? Quantas profissões cada um de nós já exerceu em vidas passadas? Uma multidão dentro de cada um de nós. Mas a pergunta mais difícil de responder é: quem é você? Quem somos nós? Por quê? A pergunta: quem é você? Você é a atual personalidade de hoje? Ou a personalidade de hoje é apenas uma etapa da sua jornada? Essa é uma pergunta difícil. Na frase dele dizer que uma parte de que tem uma página em branco, que a gente... Exatamente. Então, o pensamento positivo é curador. E é através da força dos pensamentos que pode-se operar milagres ou causar grandes tragédias. Por quê? O nosso pensamento, ele tem uma amplitude, ele é como se fosse uma onda que vai propagando. Muitas vezes, quando falamos, porque fulano está me invejando, é através do pensamento. Porque eu quero o bem daquela pessoa, é o pensamento do bem. O seu pensamento, ele pode ser construtor como trágico. O fato de você querer auxiliar o próximo num processo de irradiação, num passe magnético, querer o bem do seu irmão, tudo começa pelo pensamento. E a questão é o quão importante e quanto de força você dá naquele pensamento para que ele consiga chegar ao destino. E
por isso o pensamento positivo funciona como um magnetismo de coisas boas. Porque você vai atrair as coisas boas. A saúde, o bem-estar e uma vida mais feliz. O pensamento positivo, ele altera as células do corpo. Ele modifica o ser. Por isso que eu falei, a ciência chega só até um certo ponto, onde existe um marco, e depois ela não consegue mais explicar. Porque o pensamento consegue, sim, manipular a matéria. E a ciência não consegue comprovar isso. Claro que já teve estudos, né, através da questão da fluidificação da água, que através da força do pensamento, conseguiram ver que teve a modificação fluídica, né, dos elementos da água. Mas ela ainda é muito limitada. E então, antes de finalizarmos, teve um caso, até o Haroldo Dutra, ele exemplifica numa palestra dele, como funciona a força do pensamento. Havia duas famílias, né? Claro que ele não cita nome, nem de que época é, mas havia duas famílias, uma era mineira, uma paulista. Então, ambas moravam, né, cada uma parte do terreno, e havia um rio que margeava o terreno, né? A terra do mineiro e do paulista. Certo dia, o mineiro foi lá e olhou aquele rumo. Não, mas isso aqui está errado. O rumo não devia vir aqui antes do rio. Ele tem que ser depois do rio. Foi lá e mudou o rumo do rio, da terra dele. Então, a minha terra agora é do outro lado do rio. A confusão começou entre as famílias, né? Briga entre família. Mineiro foi lá, matou o paulista matou o mineiro. Ambos foram para o plano espiritual. Começou o caos. Porque daí ambos viraram um obsessor do outro, começaram a se procurar nas esferas umbralinas. Anos se passaram, séculos se passaram, beleza. A espiritualidade pegou cada um. O que aconteceu? Ah, porque assim, assado. Beleza, agora nós vamos inverter o papel. Você vai nascer na família mineira e você vai nascer na família paulista. Show de bola. Voltaram para a terra. Maravilha. Seguiu-se a vida. Novamente, o mineiro que agora é paulista e o paulista agora é mineiro. O confronto começou. Um certo momento, o paulista olhou. Não, mas esse rumo está errado do meu terreno. Tem que ser para o outro lado da margem do rio. A mãe do paulista avisou, veja bem, mas o seu bisavô, que era ele, já havia tentado mudar o rumo das nossas terras e não deu muito certo. Não, mas eu vou mudar. E ele mudou. Novamente, paulista matou mineiro, mineiro matou paulista, voltaram para o plano espiritual. Aí a espiritualidade falou, não, mas chega, né? Chega, né? Pô, já foi dado uma chance, primeiro um nasceu no lugar do outro, agora vai ser diferente. Moral da história. Como que eles voltaram novamente para a Terra para tentar quitar essas dívidas através de bons pensamentos? Simples. A espiritualidade fez com que ambos precisassem uns dos outros. A necessidade do amparo da família paulista e da família mineira durante aquela encarnação, para que eles pudessem quitar os débitos. Ou seja, então aquela ideia do Deus feudal, do Deus que julga, que aponta o dedo, nós somos culpados pelos nossos atos por causa do pensamento, da força do pensamento. Isso é um pequeno exemplo. Aquela família que tentou mudar o rumo de suas terras podia ter quitado os débitos. Mas pensaram no egoísmo. Ah, não, porque a minha terra aqui agora é um pouquinho maior. E foi indo, foi se arrastando de encarnação em encarnação. E aí chega um momento na escala que todos precisam evoluir.
em que é colocado uma linha e dito, não, agora você tem que se acertar. Agora tem que dar um jeito. E é isso. E assim somos nós. O que nós queremos para a nossa vida? Como nós queremos que a nossa vida seja? Na próxima encarnação? Deixar ela preparada para a próxima encarnação? Tudo é através da força do pensamento. Pense nisso. Pensamento. Energia em movimento. E é isso. Então, só para a gente então finalizar, né, mensagem do Chico. Lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência. Calma aí aqui. De experiência. Da dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro.